Olá, eu sou Onofre Paiva, animador, pixel artista e game designer, responsável pelo projeto Trajes Fatais, um jogo de luta 2D independente. E pretendo com essa conversa, podcast, carta aberta, falar com meus pares, desenvolvedores, artistas, futuros parceiros e programadores, mas principalmente com as pessoas que em algum momento apoiaram o projeto das mais diversas formas. Você pode apenas ouvir, pois as imagens serão de gameplay na maior parte do tempo. Bem, esse vídeo é um pedido de ajuda, quase um grito de socorro. É notório que Trajes Fatais tem um desenvolvimento conturbado em muitos níveis. Quando o projeto se aproximava de um final, ao menos em termos de gameplay, de ter todos os personagens jogáveis, foi justamente quando houve o maior colapso que praticamente interrompeu o desenvolvimento, ao menos temporariamente. Isso gera frustração, e para muitos uma desistência de acompanhar o projeto, um gosto amargo que pode até virar ódio, uma indignação. Se é assim para quem acompanha, imagine para quem desenvolve, para quem trabalha todos os dias. Quando a situação é problemática, é esperado que se identifique os possíveis problemas e se proponha soluções. Um dos problemas mais objetivos, programação e equipamento. Eu sou animador, faço os sprites do jogo, porém sem a programação eles não são jogáveis. Além disso, eu não tenho acesso ao jogo desde 2022 aproximadamente, já que o jogo não abre no meu notebook. Então, esse é o problema mais direto e material, porém eu usei esse momento de impossibilidade para falar de questões mais profundas e avançadas da criação artística, coisas que eu não teria tempo de explicar em uma reunião, por exemplo. Só em compreender de coração esses tópicos que eu vou listar, você já está ajudando. Isso contribui para encarar essa situação em sua real complexidade, sem cair em bode expiatório. Bem, vamos aos tópicos que precisam ser entendidos sobre o projeto. Ponto 1. O entendimento de que esse é um projeto de formação. Trajes Fatais nasceu em um grupo de estudos, Gameta. Sua primeira verba veio de um edital de arte e cultura digital, Prêmio Ricardo Rosas. Entender essa origem significa valorizar o processo de formação. Aceitar que são pessoas que estão aprendendo enquanto fazem, teoria e prática. Pois não havia antes a possibilidade de fazê-lo e nem uma formação tão específica. E com isso também deve-se valorizar a produção de conhecimento. Um projeto como o Pocket Bravery não brotou do nada. Eles beberam de alguma formação enquanto estavam aqui. O Anderson, um animador, que é um grande querido amigo, era uma das pessoas que mais ouvia o que eu tinha a mostrar de pesquisas e estudos. E ele até me incentivou a divulgar isso, já que antes era um conteúdo muito interno. E foi essa produção de conhecimento que me fez começar a produzir os vídeos make-on-off, enquanto não era possível trabalhar no jogo. Lembrando que eu estava de mãos atadas, eu não sou programador. A natureza dessa formação é artística, ela parte do que eu mais sentia falta, do que eu não via ser falado. Se fosse um estudo tecnológico, ficaria rapidamente ultrapassado, enquanto as bases artísticas são duradouras, até eternas. É um estudo sensível, pois educação artística é a educação da sensibilidade. Quando existe muita terceirização, dificulta esse acúmulo e transmissão de experiência. Com isso fica inviável amadurecer em conjunto, para que isso se reproduza nos trabalhos seguintes e para que outros projetos se beneficiem, como já está acontecendo, mesmo que não se reconheça. Dito isso, precisamos encarar outra questão, e talvez a mais delicada. Tópico 4. Ansiedade e futuro. A continuidade do projeto depende de outras pessoas, afinal é um game cujo processo de produção é coletivo e normalmente com grandes equipes. Eu não sou empresário, eu não sou gerente, eu não sou o cara do marketing, eu não sou o cara das redes sociais, das mensagens, eu não sou programador. Eu sou um artista, animador, com formação, estudo e experiência na área, fazendo o que me corresponde. Sabe aquela situação na escola em que vários alunos faltam no mesmo dia, mas quem leva a bronca é o aluno que está na aula? Pois é, essa tem sido minha vida. Mas aqui vem a questão delicada, me ouçam com jeito. Isso não é colocar a culpa nos outros. O que me separa dessas novas pessoas é um estado agravado de fobia social. Uma ansiedade, uma taquicardia tão grande que me matou das redes sociais. E dependendo dos acontecimentos, essa ansiedade evolui para episódios de despersonalização. Pra quem não sabe, a despersonalização é uma reação do corpo ao estresse extremo. É como se a consciência sentisse que aquele corpo não está mais habitável de tão inundado de cortisol. Daí ele tenta poupar o organismo de mais sofrimento. Quando isso ocorre, você se sente como um boneco de borracha ou tipo um manequim de plástico. Você se percebe afastado do corpo. E eu acho que nesse estado é que as pessoas conseguem realizar o autoextermínio sem medo. E o gatilho para essas crises é a constante e sufocante injustiça e a recorrente demanda absurda pelo impossível. Veja bem, existem duas vertentes principais de crítica em relação à minha atuação no projeto. A primeira considera que o maior problema do Trajes Fatais foi eu não ter sido capaz de prever exatamente tudo que o projeto precisaria desde o começo.
E me foi pedido isso. Eu escrevi um documento de game design focado no gameplay, e ele foi parcialmente atendido. Houve adaptações no decorrer, até chegar na etapa que eu mencionei de faltarem apenas ajustes, o que seria natural de qualquer projeto. Mas esse ato de querer ajustar e polir o jogo foi considerado uma incompetência, uma falta de planejamento. A segunda vertente diz que o problema do projeto é que eu sou perfeccionista. Em ambos os casos a culpa é do indivíduo, porém cada uma dizendo algo oposto, já que a primeira hipótese diz que eu não fui perfeito o suficiente para prever tudo. Percebe o perigo de estar à mercê dessas percepções rasas? Por mais que eu tenha explicado de diferentes formas, eu acho que agora eu tive um insight que pode esclarecer de vez esse grande equívoco dessas duas hipóteses, e dessa vez usando um exemplo da programação. Ponto 5. Decisões de programação. Até o momento, meus vídeos pouco focaram na programação. Eu sempre vi essa área como um mundo muito distante do meu, no qual eu era totalmente impotente e não podia fazer nada. Por isso que esse momento sem programador eu aproveitei para falar com artistas, sobre arte e de critérios artísticos. Porém, eu lembrei de uma informação que pode ligar esses temas, e talvez seja o ponto mais importante do que eu tenho a dizer, a grande causa de tudo. Eu tive um flashback de uma conversa lá com o primeiro programador do Trajes Fatais Minimum, e ele me explicava sobre duas metodologias possíveis para o desenvolvimento de software. Ele me disse que havia o modelo cascata e o modelo espiral. Certamente existem outros, mas estes interessam ao ponto que eu preciso. Pesquisando eu vi que isso tem a ver com ciclos de vida de desenvolvimento de software, ou modelos de processo de software. Basicamente, o modelo cascata é linear. Assim como a cascata, o fluxo dele segue um sentido, uma etapa após a outra, em progressão rígida. Sendo assim, toda a definição de requisitos já é necessária desde o começo do projeto. Isso parece muito com a abordagem usada nessa última versão do Trajes Fatais. Já o modelo espiral é feito de vários ciclos. Como uma espiral, ele pode voltar constantemente ao mesmo ponto, porém um nível acima de compreensão. Segundo uma fonte, o modelo espiral é especificamente adequado para projetos complexos e de grande escala, nos quais os requisitos podem não ser totalmente compreendidos desde o início, ou podem sofrer mudanças significativas ao longo do tempo. Sua abordagem interativa permite a realização de prototipagem, testes e validações contínuas, o que possibilita ajustes e refinamentos constantes. É isso, gente, é só isso. Na explicação do primeiro programador, ele me dizia o quão adequado era tratar um projeto desse porte com a abordagem do modelo espiral. O Trajes Fatais Minimum foi conduzido assim. Na época eu entendi, achei ótimo e não pensei mais a respeito. Eu achava que isso fosse uma espécie de obviedade, um consenso entre programadores de grandes projetos. Mas como dito, eu tenho a percepção de que o Trajes Fatais atual estava sendo conduzido no modelo cascata em sua maior parte. E eu afirmo com convicção de que nada poderia ser mais problemático do que isso. Por isso eu chamei de grande causa de tudo. Então, problema identificado, todo esforço deve ser para resolvê-lo. Os meus vídeos acabam sendo variações desse assunto, tentativas de elaborar tudo isso, e tudo que eu faço é uma súplica pela flexibilidade do processo criativo, como os grandes fazem. Eu questiono essa ideia de que para o desenvolvimento dar certo é preciso prever tudo, ter tudo pronto na cabeça. Talvez sirva para projetos menores, mas não para algo dessa escala. Eu faço documentos bem detalhados, cheios de gráficos, exemplos e explicações, porém há uma distância muito grande entre a imaginação e o próprio fazer. Nem todo processo criativo é como um trabalho de arquitetura, em que o arquiteto projeta para que os pedreiros executem milimetricamente. A versão moderna do Trajes Fatais passou por poucas reformas no decorrer do projeto. Alteração no sistema de danos, alteração no sistema de caixas de colisão, detalhes no sistema de agarrão, se eu bem lembro. Alteração na corrida pra frente, que nem é um sistema em si. Nenhuma mudança aleatória, solta ou injustificada, e isso é menos de 2 reformas por ano. Porém, cada reforma dessas gerou uma certa comoção interna, sempre com aquele ar de, olha, a última alteração, presta atenção, viu? Como se o ato de ajustar fosse uma exceção que não deveria mais ocorrer, um vacilo, uma mancada, um desvio do documento original, que é considerado uma bíblia, sendo que no modelo espiral isso é rotina. Esse refinamento só é possível após testes, protótipos reais, identificar o que não funciona bem e solucionar. Isso não pode ser vilanizado. Agora, o que tem me dado um gatilho maior de ansiedade, taquicardia, despersonalização, pânico, pulsão de morte, é quando alguém conhecido chega e diz: olha, todos estão te odiando, todos estão furiosos e decepcionados contigo, e com razão. Mas tu pode consertar esse estrago aí que tu fez. Basta você definir exatamente o que falta no projeto, colocar tudo numa planilha e informar a porcentagem pro pessoal. Se tu fizer isso, talvez a gente te perdoe, mas sem isso, não tem como te defender. É de chorar sangue, é de quebrar a alma.
Esse é o gatilho da demanda impossível, da injustiça absurda, e não adianta comparar com outro projeto que começou em circunstâncias iniciais totalmente diferentes. E isso é dito por pessoas que desistiram de te escutar, desistiram de te entender. Daí vem todo o discurso de perfeccionismo, enquanto exige perfeição da pessoa, aquilo de impossível trabalhar com alguém assim, que não prevê exatamente tudo desde o começo. Então, voltando ao problema verdadeiro, modelo cascata versus modelo espiral. Se você entender isso, é meio caminho andado para parar de ficar replicando absurdos. Ponto 6. O assuntão de todos os vídeos. Essa mentalidade cascata, linear, foi o real grande problema de Trajes Fatais. Isso agravou qualquer outro. Sabendo disso, a proposta de solução deve ir nesse sentido, de tornar isso visível. Então meus vídeos são tentativas de elaborar essa mesma questão de formas diferentes. Por isso existem temas recorrentes, assuntos que eu sempre falo. E um desses temas é a questão das decisões artísticas, micro e macro decisões que permeiam toda a obra. Eu mostro como essas decisões são coletivas, atravessam diferentes áreas, todas servindo ao conjunto da obra. Eu trouxe exemplos de Breaking Bad, Better Call Saul, do anime Evangelion, da música Under Pressure, só obra consagrada. Eu mostrei como isso é algo em fluxo, com improvisos, adaptações e acasos. A teoria do caos mostra como nuances afetam esse processo, não dá pra ser rígido. O objetivo é que várias pessoas, e não apenas um indivíduo, tomem decisões artísticas, ou seja, decisões significativas, expressivas e condizentes com a obra. Não adianta serem decisões aleatórias, os exemplos comentados são para sensibilizar a percepção disso. Um outro tema recorrente é a questão dos hemisférios cerebrais, tendo por base a pesquisa da neurocientista Jill Taylor. Isso não é sobre razão versus emoção, um equívoco do senso comum, mas sim sobre o pensamento linear versus o pensamento do todo, do conjunto. For those of you who understand computers, our right hemisphere functions like a parallel processor, while our left hemisphere functions like a serial processor. O hemisfério esquerdo sequencia as informações. Ele filtrou grande parte desse emaranhado de elementos intricados da realidade e separa em categorias e narrativas. A linguagem verbal é quem melhor ilustra isso, sendo uma linguagem sequencial, uma palavra após a outra, formando frases, sentenças, uma transmissão linear de informação. É uma capacidade maravilhosa, bem específica do ser humano, mas que tem uma tendência considerável de reduzir, pois filtrar significa ignorar uma outra parte da realidade. Ao hemisfério direito é atribuído um contato direto com as coisas, sem filtros. Não é um estado tão simples de descrever ou alcançar, mas podemos dizer que é um mergulho na experiência sutil, sensível, interligada, global e não verbal. No fazer artístico, estamos constantemente diante disso. Um aprofundamento muito intenso nesse hemisfério é tão raro que se assemelha a um êxtase espiritual, um samadhi, nirvana. Eu comentei algo sobre isso em alguns vídeos, mas eu entendo que essa parte do assunto seja muito distante da nossa realidade e não é necessário chegar a tanto. Basta entender que a sensibilidade vai além dos sentidos. E o êxtase artístico perante uma grande obra de arte passa por isso também. Percebe que existe uma correlação entre o modelo cascata de produção e o hemisfério esquerdo do cérebro? Ambos têm progressão linear, sequencial. Inclusive as pessoas que ficam à vontade na modalidade do hemisfério esquerdo provavelmente defendem esse modelo cascata. O modelo espiral exige mais da sensibilidade. Apesar de eu não estabelecer uma correlação direta, eu identifico que o hemisfério direito fica mais à vontade dentro desse modelo flexível, pois o hemisfério direito atua segundo os dados do momento presente, ele age em conformidade com a realidade material, sem idealizações. Eu pretendia falar mais sobre superdotação, uma condição que tem como maior característica a alta sensibilidade e, por consequência, uma intensa atividade cerebral. Essa condição dá ao indivíduo uma capacidade maior de troca entre os hemisférios, gerando uma complexidade nos pensamentos e um funcionamento não linear. É conhecido como pensamento em arborescência ou mente de floresta chuvosa. Por isso, o motor predominante do superdotado é a intuição. É um fazer que considera uma quantidade magnânima de microinformações que não seriam contabilizadas pela lógica linear, mas que ainda assim são factuais. Eu só não falo mais de superdotação por imaginar que seria tipo aquelas pessoas falando que sofrem preconceito por serem bonitas. Não ia causar empatia, ninguém levaria a sério, causaria até mais distanciamento. A superdotação parece ser uma grande vantagem, e poderia ser, se as estruturas de funcionamento da sociedade fossem preparadas para esse modo de ser. Mas não são, e o que fazem é torturar e punir pessoas com essa condição. Imagina ser considerado imperdoável, inadmissível, só por não se encaixar no funcionamento linear do outro. Mas por que uma pessoa deveria se encaixar no modelo linear tão arrastado se o pensamento em arborescência é muito mais adequado para esse trabalho? Por que obrigar alguém a abrir mão de sua melhor característica, como se pudesse, e fazer ela odiar a si mesma, querer tirar a própria vida por não conseguir performar em modelo cascata? Então, esse é o grande problema que eu estou há anos tentando explicar. Acho que quem quer entender já entendeu. Modelo cascata em projeto de grande porte, nunca mais.
Se você entender que ajustes fazem parte do desenvolvimento, então as acusações se dissolvem, perdem sentido. Cai a ficha que era simplesmente alguém fazendo o seu trabalho. Em termos de gameplay, dificilmente eu tenho ideias aleatórias ou meramente acrescento coisas. O que eu faço é corrigir e polir elementos. É parte do meu trabalho de diretor, querer dar coesão a tudo. Ok, reconheço, nós temos que falar daquela questão que sempre volta. Ponto 6. Perfeccionismo. Seria eu um perfeccionista? Sim, claro que eu sou. E é exatamente por isso que eu estou nessa área. É exatamente por isso que eu me encantei e me apaixonei por jogos de luta. Já pensou alguém dizendo, eu gostava da Capcom, mas ela começou a ficar perfeccionista? Ou, Arc System deu uma guinada pro perfeccionismo, estragou tudo. Ainda bem que a SNK parou de ser perfeccionista. Não faz sentido, gente. A grande questão, a pergunta de ouro é, perfeccionista para quais critérios? Todo artista que se preze é perfeccionista, porém o esperado, o comum, é que ele seja mais exigente nos critérios que fascinam ele, que empolgam ele, e ele se empenha na parte que ele mais ama, geralmente. Então, normalmente ele, por consequência, dominará aquilo. Essa perfeição não será um peso e sim um deleite. Perfeccionismo é amor. O problema surge quando o artista é confrontado com os critérios dos outros, sejam públicos, sejam parceiros. O que define a conclusão da obra é atingir os critérios que são importantes, empolgantes e realizadores ao artista. É o tesão compartilhado. Quando ele atinge isso, é a perfeição esperada da obra. Não é raro, o mundo tá cheio de perfeição. Porém, grupos artísticos precisam afinar os seus critérios, alinhar-se em termos de proposta. E sim, isso tem sido algo difícil no Trajes Fatais, por isso que eu estou explicando com calma. Relembrando que o projeto parou por conta da programação, então o meu perfeccionismo na parte artística em nada resolveria ou dificultaria essa questão que é separada. Como dito, eu aproveitei o fato de não poder fazer nada para focar nas questões artísticas, pois se eu não aproveitasse agora, quando é que eu iria falar disso? Nunca? Ou quando terminasse e não adiantasse mais? Eu convivi com muitas pessoas que eram exigentes, perfeccionistas do ponto de vista da técnica. Isso sim torna tudo mais árduo e dispendioso. Os meus critérios, que alguns acham inatingíveis, na verdade só exigem da sensibilidade. Mas o hemisfério esquerdo não compreende isso. Em pleno 2024, era da inteligência artificial, não dá pra querer que a técnica seja o diferencial de um trabalho. Ela é só o começo e nem é a parte mais fascinante. Mas esse papo continua na parte 2.